Estamos de volta falando sobre assédio moral. A gente tem casos reais de pessoas que sofreram assédio moral e contaram a experiência pra gente. Dá só uma olhada. A gente foi contratado, realmente, que acabou o período de experiência, pelo menos uns 2 meses depois. A gente viu mais a pressão de ter que bater metas e a pressão em cima da gente de cumprir tempo, tal, com o tempo bem apertadinho das coisas. Se a gente não batesse, a gente podia até pegar uma demissão por justa causa. Era mais esse tipo de perseguição, assim, pressão psicológica. As palavras que às vezes ofendiam era ser chamado incompetente. No local de embaixo uma pessoa ouvia e era direcionado para mim e para algumas outras pessoas. Tinha um cansaço pelas palavras e pelas coisas do trabalho, quando chegava de noite na faculdade, em casa afetava assim, foi o psicológico ficava bem perturbado. Não conseguia mais descansar a mente, o sono ficava complicado, não conseguia dormir e quando tentava dormir sonhava com algumas coisas, até que ficou insuportável e eu tive que procurar a justiça. Quando eu procurei a justiça, eu fui afastada do trabalho, depois mais ou menos umas 3 semanas eu fui afastada do trabalho e ainda assim teve uns reflexos depois, acho que eu passei de 1 a 2 meses para me recuperar, para conseguir voltar às atividades normais, até o grupo de amigos, foi mais ou menos isso. Essas pessoas que apareceram na reportagem, elas trabalhavam com telemarketing, que normalmente são metas, bancos também tem essa questão de estabelecer metas, vendas também, o setor de vendas tem muita meta. Essa questão ajuda a facilitar, entre aspas, o assédio moral? Ajuda porque ela reforça o discurso do lucro. Se perguntar a qualquer grande empresário qual é a função da empresa, ele vai dizer que a função da empresa é gerar lucro. Mas essa não é a função de nenhuma empresa, né? A função da empresa é uma função social. E a empresa competente, ela consegue gerar lucro tendo e cumprindo com sua responsabilidade, sua função social. O lucro é a consequência. O lucro é uma consequência de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, né? Então, se você coloca o lucro em primeira instância, isso significa dizer que produzir, né, para gerar lucro pode ser feito de qualquer forma, degradando o meio ambiente, explorando as pessoas. Então, coloca todas essas questões que são importantes para a sociedade como um todo, né, como uma segunda questão, né? E aí, quando a gente coloca metas, etc., e a gente impõe ao trabalhador que ele deva, né, assumir uma responsabilidade no lucro da empresa, né, a todo custo, aí é como se vale tudo, né? Então, as relações de trabalho começam a se perder um pouco, começam a perder esta questão da humanização de uma forma geral, né? E aí o assédio ganha bastante espaço. No Vale Tudo sempre tem alguém que se machuca, né? É verdade. Fabrício, qual é o impacto psicológico de uma pessoa como essas que apareceram na reportagem, que sofrem assédio moral diariamente no trabalho? Que consequências ela carrega pro resto da vida? A teoria traz 4 fases do assédio moral. A primeira são interesses pessoais, que é normal, né? Na teoria fala normal, mas eu não acho normal, né? A primeira fase. A segunda fase é a estratégia, né? Que a pessoa já está fazendo para destruir o outro. A terceira fase é a intervenção da empresa perante aquela situação. E a quarta fase, segundo a teoria sobre assédio moral, é a destruição do colaborador, entendeu? Então é fazer com que ele peça demissão, fazer com que ele entre em depressão, entendeu? E essa quarta fase é muito perigosa, que é o que essas pessoas dessa entrevista estão assim... Elas acabam desenvolvendo o quê? Isso, depressão até o suicídio. Até o suicídio. Por quê? Lembra que antigamente, eu não vou processar a empresa porque minha ficha pode ficar ruim, né? Que alguém está ligando, fulano, como foi fulano na empresa? Entendeu? Então isso até hoje vem. Então assim, elas têm medo porque tem aluguel, sabe? Tem uma vida, poxa, ela sofreu, ela teve assim o caráter, né, de ir denunciar, mas ela também tem esse medo dela não ter mais emprego. Rodrigo, isso acontece de fato ainda hoje? A pessoa não denuncia com medo de ter essa... Existe essa comunicação entre as empresas que querem saber do passado do funcionário ou isso não acontece também? Olha só, com relação às atendentes, né, as teleatendentes,
já é conhecido do judiciário as práticas abusivas praticadas por esse nicho de empresas, né? Que colocam os interesses comerciais sempre à frente, impõem metas quase inatingíveis. Caso a pessoa não atinja aquele nível supremo de meta, ele não recebe aquele montante por exemplo, ele tinha meta de 100 coisas para fazer. Se ele fizer 80 coisas, ele não recebe nada. Então, isso, ou é 100 ou é 0, ou é 100 não ou é existe 0. um meio termo. E isso é a prática do assédio moral coletivo, porque isso é uma coisa que a gente tem visto coletivamente, inclusive no ramo também dos bancários, porque os bancários também são submetidos a extremas cobranças, extremas vendas de produtos, venda de produto e a questão da recessão também. A questão dos teleatendentes é bom até mencionar que muitas vezes esses trabalhadores, eles além de terem metas quase inatingíveis, eles não têm ferramentas, que é o que nós temos apurado nos processos judiciais, que o atendente não consegue fazer o que ele está sendo requerido a fazer, porque ele não tem a ferramenta própria no sistema e por isso ele tem dificuldades e acaba ele não conseguindo atingir a atividade por conta de falha que nem é dele. Isso causa, ele fica numa situação que ele quer cumprir, não consegue cumprir. E agora esse último tema que você colocou é um tema que a Justiça do Trabalho ela rechaça de todas as formas, que é uma das piores práticas de assédio moral, porque é o assédio moral que trata da questão da cultura da justiça, que é a lista negra, né? A lista negra é aquele procedimento em que muitos empregadores que têm práticas naturais que já sabem que são errados, são empregadores que normalmente não pagam horas extras, que fraudam a previdência, né? Então, o que eles normalmente fazem? Eles dão informações negativas do trabalhador que, por acaso, foi buscar o seu direito. Então, assim, essa prática, caso esse empregador, esse fato seja levado ao judiciário, esse empregador é severamente punido. Porque a prática da lista negra, além de gerar um dano moral, que a empresa vai ter que indenizar esse trabalhador, ele causa uma mácula na sociedade. Então, nesse caso, a tal da carta de referência. Certo. Independentemente da forma como o funcionário saiu da empresa, se ele pediu demissão, se aconteceu alguma coisa com ele, a carta de referência, a empresa pode ou não dar essa carta de referência ou ela é obrigada a dar? Não, a empresa não é obrigada, porque o que acontece é o seguinte, as empresas são obrigadas a fazer aquilo que está em lei, né? Acontece o seguinte, que a carta de referência, algumas categorias, como a do comerciário aqui na Paraíba, João Pessoa, tem a convenção coletiva, que são as regrinhas mais próprias. E a convenção coletiva, por exemplo, dos comerciários, determina que a empresa forneça uma carta de referência. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente, só que acontece o quê? E no caso de uma justa causa, a empresa vai dar boas referências? Porque aí o trabalhador errou, o trabalhador foi demitido por justa causa porque ele praticou um ato, na visão da empresa, irregular. E acontece também. Nesse caso, a empresa não é obrigada a dar carta de boa referência. Sim. Só que ela também não pode dar carta de mal referência. Aí entendeu? Você tocou no ponto que eu entendi. Porque ela não é obrigada a dar a carta, mas também não pode falar mal. Ela não pode falar mal, ela não pode falar mal nem do trabalhador, o porquê que ele não está mais trabalhando lá, e nem falar mal de ele ter entrado com um processo judicial. Eu, às vezes, assim, numa conversa bem breve com meus clientes, né, que me questionam isso, Rodrigo, mas eu estou com medo de entrar, e será que eu não vou ficar sendo perseguido, eu vou arrumar emprego depois? Eu costumo fazer uma comparação com o direito do consumidor, o direito consumerista, que no fundo tem a mesma visão de resolução jurídica, mas que são agentes diferentes, né? Um é o consumidor e o outro é o trabalhador. Quando você vai numa loja, compra uma televisão, por exemplo, compra um aparelho doméstico, chegou na sua casa, esse aparelho doméstico não funcionou, deu problema. O consumidor se sente empoderado, até pelas campanhas e até pela ausência de conversas como nós estamos tendo aqui, né, de informativo. Porque criou-se a história de que se eu estou pagando pelo produto, eu tenho um direito. Eu tenho os direitos. Como o trabalho você recebe, você acha que não tem só que o trabalhador ele recebe pecúnia, só que ele dá uma das coisas mais nobres que o ser humano possui, que é o tempo. Então, assim, esse tempo é o tema do nosso debate, que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser vangloriado, e a empresa tem que entender de forma humanizada que aquele trabalhador, ele tem direito de entrar com processo sim, e a empresa também, se for o caso, tem direito de entrar com processo contra o trabalhador sim, como ele relatou aqui, um trabalhador assediador, que assedia uma colega de trabalho, né, que não é o chefe, ele até de nível inferior, ele pode assediar
uma colega de trabalho, até sexualmente. Então, dentro desse contexto, o trabalhador tem direitos e também tem deveres. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria perguntar para você, Juliana. A gente falou no começo do primeiro bloco que é muito sutil, né? Como o trabalhador pode tentar identificar em que momento o assédio moral está acontecendo? A gente falou da cobrança de metas, por exemplo. A meta pode até ser cobrada, mas ela até que ponto pode ser cobrada? Que situações que a gente pode exemplificar? É muito sutil, realmente, muito subjetivo, mas no momento em que o indivíduo ele começa a se sentir ferido na sua pessoalidade, na sua individualidade, possivelmente ali tem um indício de que está acontecendo um assédio moral. Né? A meta ela é perfeitamente possível, ela é bem vista se ela foi bem organizada e feita com o intuito de orientar o trabalhador a como ele deve se comportar. Mas na hora que a meta é colocada como uma forma de dividir a empresa entre os que têm um bom comportamento, uma boa conduta e aqueles que têm uma conduta mediana, aí a gente já começa a entrar no campo desse tipo de assédio, né? Então, uma coisa muito sutil, muito delicada. Um dia desses eu estava num desses grandes supermercados de rede e, por sorte, né, a gente acaba ouvindo e às vezes o próprio indivíduo tem a necessidade de desabafar com alguém e acaba desabafando com o cliente. E ele estava me falando sobre a jornada de trabalho dentro da empresa. Não existia, né, uma carga horária muito definida das horas extras e ele começou a contar que eles recebiam 25 centavos por cada hora extra de trabalho. E aí eu suponho, uma empresa muito grande, que eles devam ter uma escora legal para dizer que a hora de trabalho vale 25 centavos. Mas até onde a empresa, que tipo de ser humano a empresa está formando dizendo que a tua hora de trabalho vale 25 centavos? Né? Até onde legalmente isso é possível, mas moralmente isso fere o indivíduo em sua personalidade, em seu entendimento como ser humano. Né? Se você imaginar que a sua hora de trabalho vale 25 centavos, é uma coisa assim assustadora. Né? Assustadora. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de algumas notícias que estão circulando na internet sobre assédio moral, tem dicas de filmes também, para você entender melhor sobre esse assunto. Continue com a gente, viu? Porque aqui tem discussão.